Deus abençoe, irmãos. Amém? É muito bom poder estar com vocês e eu creio que Deus nos dará mais um pouquinho da sua palavra. Nada novo nós estamos trazendo. A própria palavra é nova. Todo dia, toda manhã, ela é nova. E é isto que renova a vida do cristão. É porque ele tem uma palavra nova. E quando é nova, ela tem poder, ela tem força. Porque depois que envelhece, você sabe como você fica. Nós que já somos numa idade mais avançada, já sabemos quantas dores enfrentamos. Mas é a nossa idade. Por isso a palavra nunca fica velha. A palavra sempre é nova. Amém? Eu quero agradecer cada pessoa que está aqui presente, os irmãos que nos visitam, muito obrigado. É bom para nós podermos pelo menos conhecer. E como disse o irmão Gilvano, conhecer de perto através daquilo que se pode ver e ouvir é muito melhor do que aquilo que nós ouvimos dos outros. É bom conhecer. Então a gente conhece um ou outro bem de perto, conversamos um com o outro e passamos a conhecer melhor, porque irmão Brana disse, você conversa 2, 3 minutos com uma pessoa, já sabe que espírito ela tem. Então nós estamos aqui simplesmente conversando, não para descobrir os espíritos, mas para sentir bem com o espírito que está em cada um. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho que sentir bem com você que tem o Espírito de Deus. Amém? Nós vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 5. Quero levantar isso um pouco. Aí. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amado Criador, o que somos sem o Senhor? Apenas pó neste mundo. Mas o Senhor se aprouve entrar em corpos onde este pó recebe a operação do Criador. E é para isso que aqui estamos, Senhor. Começamos de baixo, de onde viemos. Como humanos, somos da terra. Como novos nascidos, somos do céu. E por isso podemos ver o céu e a terra se unindo através do cristão e Deus. Fale conosco, Pai. Não é nossa eloquência, nossa sabedoria, não é nosso conhecimento, não é uma revelação particular, mas é o que o Senhor já fez. Tudo está pronto, tudo está feito. E vamos meditar, Senhor, naquilo que é possível o eleito receber. Manifesta-te a nós. Ajuda-me como um ser mortal, ajudar meus irmãos naquilo que eles precisam, para a glória de Jesus Cristo, o nosso único Deus e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, meus amados. Eu quero falar sobre ordenados para ver. Tem pessoas que desejam ver, mas elas nunca foram ordenadas para ver.
E esta ordenação está em Deus. Se Ele me predestinou para ver algo, eu verei. Você verá. Se não, faremos todo o esforço possível e não alcançaremos aquilo. Falta desta ordenação de Deus. E todo mundo esforça para ver algo, mas se não foi ordenado para ver, você toma as pessoas piores da terra. Em todo o tempo foi assim. Deus nunca escolheu o melhor, porque nunca houve o melhor. Deus olhou do céu para a terra, diz a Bíblia, que não viu nem um justo, nem um sequer. Não havia quem entendia, não havia quem buscasse a Deus. E Ele teve que vir fazer a obra, porque Ele não viu ninguém. Então, quando nós chegamos, não chegamos por méritos. Eu orei e recebi algo. Orei por alguém e alguém foi curado. A questão não é eu orar. A questão é aquela pessoa crer. É saber que tudo já nos foi dado. Eu tenho que só tomar aquilo. Eu tenho que receber aquilo de todo o meu coração. Saber que isto é verdade. E não importa se tem quem crê ou não, Deus trata com você. Tem hora que nós queremos que Deus trate com todo mundo. Ele trata com você. Ele trata com o indivíduo, Ele trata com o eleito. E esse eleito recebe a sua palavra, a sua visitação no dia. As melhores pessoas nos dias de Jesus não puderam ver a Jesus. Elas não eram pessoas ruins. Elas eram honestas, elas não mentiam, não roubavam, não adulteravam. Eram pessoas de moral, mas não eram ordenadas. Aí você vê uma pessoa imoral, você vê um ladrão, você vê uma samaritana, você vê uma Maria Madalena. Diz, como que uma pessoa desta pode ver o que outros que estavam com o Antigo Testamento na mão e lia diariamente não puderam ver? Porque Maria Madalena viu, porque a samaritana viu, porque o ladrão viu. Eles estavam ordenados para ver naquele dia. Porque uma prostituta entrou na casa de Simão e beijou os pés de Jesus, quando Simão não deu um ósculo nele. Ela estava ordenada para passar vergonha em Simão. Porque primeiro Jesus estava passando vergonha lá dentro da casa de Simão. Tem hora que Jesus fica dentro da nossa casa passando vergonha. Precisa alguém vir de fora para adorá-lo, para render aos seus pés. Porque dentro da nossa casa não encontra, e nós falamos tanto nele como Simão, mas não tem um lugar, não tem alguém, não tem uma pessoa ordenada, predestinada, antes da fundação do mundo. Eu gosto de ver isso porque Deus trabalha assim. Tudo que desenrola na terra já desenrolou no céu primeiro. Na vida cristã, no que Deus tinha que fazer e manifestou na terra, primeiro Ele fez no céu. O tabernáculo, a arca que foi feita aqui na terra, Moisés tinha visto aquilo no céu primeiro. Deus falou que era para ele fazer segundo o modelo que ele tinha encontrado no céu. Ele viu aquilo. Então tudo o que acontece, até a intercessão de Cristo a nosso favor, que nós sabemos que há 2000 anos atrás ele morreu, e a Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? É porque Deus é eterno.
Ele não espera algo acontecer para ele fazer, mas ele faz antes daquilo acontecer. Antes do Adão pecar, isso daqui não está parando muito bem. Ou ele está com raiva de mim? Antes de Adão pecar, já havia uma intercessão. Mas nós temos que ver Deus realizando o seu trabalho antes do homem, da mulher pecar. Ele tinha já o cordeiro verdadeiro e primeiro permitiu oferecer um cordeiro animal. Mas ele tinha um cordeiro verdadeiro para tomar o lugar. Mas tudo aquilo estava em Deus. Então você tem que dar uma olhada onde Deus começou a tratar com você. Deus não começou a tratar comigo e com você há 20, 30, 40 anos atrás que nós recebemos a mensagem. Deus já tratava conosco, esse conosco é a nossa alma, antes da fundação do mundo. Porque nós não fomos predestinados no corpo, diz o profeta, mas é na alma. Esta alma, ela é eterna. Esse corpo, ele nasceu, ele morre, mas esta alma não, ela é eterna. E eu vim de Deus e vou voltar para Ele. Você veio de Deus, você vai voltar para Ele. Mas se nunca veio de Deus, nunca vai voltar para Ele. Muitas vezes terão vontade de fazer algo para Deus, mas nunca foi escolhido para fazer aquele trabalho para Deus. Eu quero fazer algo, mas Deus não me escolheu para aquilo. Eu tenho que entender, meu Deus, não é só a minha vontade, ai que vontade de fazer isso. É se eu te escolhi para você fazer, porque aquilo é eterno. Eu estou desenrolando um papel na terra do que eu já fiz no céu, e eu não posso fazer nada na terra sem que primeiro eu tenha feito no céu. Então tudo que ele faz na terra já estava lá no céu. Por isso nós temos coisas na terra que já aconteceram e estão acontecendo, e trabalho de Deus feito a nosso favor, que isso já foi realizado na eternidade e teve um espaço de tempo para o desenrolar, o desenvolver daquele trabalho, e aí venceu aquele tempo, e Deus começa a fazer outra coisa, como apresentar um outro capítulo daquele filme, daquele drama dele aqui na terra, e a gente quer sempre ficar com aquele atrasado, e Deus já está fazendo outra coisa. O predestinado, o ordenado acompanha Deus, onde Deus vai, o que Deus está fazendo. O ordenado por Deus, para ver aquilo, vai atrás. E vai passar vergonha em nós, porque são pessoas talvez de má fama, elas chegam. O próprio irmão Branda diz que muitos que se consideram cristãos serão cinza na era atômica. Se considera cristão, não se considera adúlteros, se considera cristãos, serão cinza na era atômica. Por quê? Eles viveram uma vida, quiseram fazer alguma coisa, mas nunca fizeram aquilo de alma. Não é aquilo que Deus fez através dele. Eu tenho visto que Deus recebe a minha pregação se Ele prega através de mim, porque se eu prego, Ele não recebe. Ele só recebe a minha pregação se Ele prega. Ele diz, se você me der sua boca, aí eu recebo o que você fala. Agora, o que eu falo, Deus não é obrigado a receber. O que nenhum homem fala, Deus é obrigado a receber. Mas se Ele fala, Ele recebe. É por isso que Ele disse, haja esquilo, não era o William Branham. E houve esquilo. O William Branham emprestou as cordas vocais para Deus. A hora que abriu a boca, é Deus falando, haja, porque quem diz haja é só Deus. Não é o ser humano. O ser humano não pode fazer nada. Agora, que o ser humano tem que render, tem. Aqui estou, Senhor. Usa. Então, saber falar na hora certa, saber o que falar, tem que ter Deus ali dentro, para poder fazer aquilo. Se não tem Deus dentro, como fazer aquilo? Da forma que agrada a Deus. O seu culto, o que você entrega a Deus,
é entregue de coração. Deus tem que olhar do céu assim, não vê nenhuma dúvida. Aí você pode entregar. Entrega a Ele, mas não tem nenhuma dúvida. Deus não recebe um cântico com dúvida, uma mensagem com dúvida. Deus não recebe a minha vida com dúvida. Eu tenho que ser um verdadeiro crente. Porque Deus aprova salvar os crentes, não os meio crentes e nem incrédulos. Deus aprova salvar os crentes pela loucura da pregação. Sempre o que te salva é uma coisa louca. E você tem que acompanhar aquela loucura e saber, esta é a minha salvação nesse dia. Agora, Deus permitiu. Você já viu o que você viu até hoje? Que não foi você, Deus viu através de você. Deus leu a mensagem do profeta através de você. Deus pregou através do profeta. E Deus tem que ler essa mensagem através de você, para você poder entender o que Deus falou. Só Deus pode entender o que Ele fala. O ser humano não entende. O ser humano não tem condição. Você pode estudar o quanto você quiser. Por isso Deus sempre pegou gente sem nada, sem graduação alguma, e diz, vai ser pastor da minha igreja. Deus tem que trabalhar desta maneira, porque se eu aprendo, se eu sei alguma coisa, Deus não pode nem me usar para usar Saulo. Ele teve que derrubar ele. Vamos começar de novo, rapaz. Cai e começa lá da terra. Você não enxerga nada. Então vamos começar. Eu começo a te dar vista. Eu começo a clarear as coisas para você. Aí você não é Saulo mais. Agora você é Paulo. Vamos já mudar seu nome. Você não pode continuar do jeito que você está. Então, aí Deus pode operar, Deus pode falar, Deus pode ouvir. Você sabe que para obedecer, uma mulher obedecer a Bíblia, ela não tem condição de obedecer, como o homem também não tem. Se Deus não estiver lá dentro, sujeitando sua própria palavra, irmãos, nem Deus desobedece a Bíblia, porque a Bíblia é Ele. Se Ele desobedecer a Bíblia, então que Deus nós temos? Nem Deus. Ele mesmo se sujeita à palavra, porque a palavra é Ele. O que você fala é o que você é. Você pode ser um garganta, mas se a sua vida declara outra coisa, não vai adiantar nada. E é isso que Deus quer fazer de nós nesse tempo final. Ele mandou um profeta, foi para preparar um povo igual a ele. Um povo à imagem dele. Nós não fomos feitos à imagem do profeta, nós fomos feitos à imagem de Deus. Aqui, nesta hora, porque a própria mensagem do profeta te leva a ser a imagem de Deus aqui nesta terra. Porque Deus teve um homem à sua imagem. Deus sempre tem que trabalhar assim. Ele usou um homem, fez através do homem o que o homem não faria. Mas ele fez tudo o que ele pôde fazer. Quanto tempo Deus ficou preso? As expressões, irmão, se não fosse o William Branham que tivesse falado isso para nós, nós nunca teríamos coragem de falar uma coisa dessa. William Branham vem e diz, o Espírito Santo ficou preso por 2000 anos. O Espírito Santo preso? Só um profeta falando e eu creio e vou repetindo aquilo. Porque o Espírito Santo preso, ele domina tudo. Como que ele pode estar preso? É isso que você tem que ver, o diabo preso durante 1000 anos. Se Deus, que domina tudo, ficou preso por 2000 anos, porque não tinha vaso suficiente para ele operar aquela palavra do dia, ele teve que ficar preso. Aí o irmão Branham veio e diz, agora ele foi solto, o Espírito Santo foi solto. Senão Deus é inoperante. Ele tem que ter seres humanos na terra. Aí ele tem que olhar e dizer, Senhor, ainda que eu não sirvo para nada, para que eu presto? O que o Senhor vê, eu estou aqui. Muitas vezes eu estou só te oferecendo, mas o Senhor não vai nem me usar.
porque já foi preordenado. Alguém para ser usado. E ele vai usar alguém que corra e não que ofereça. Moisés correu, Deus foi atrás dele. Vocês sabem que o irmão Brana fala isso. Porque ele correu. Eu não, manda meu irmão. Queria se livrar, lavar as mãos também. Manda meu irmão, porque eu já tenho experiência no Egito, já fiz um barulho no Egito. Eu vou estar lá, manda meu irmão. E além do mais, estou com a língua pesada. Já virei gago, já não dou conta de mais nada. Manda meu irmão. Ele fala melhor do que eu, tem uma dicção bonita. Manda ele, mas deixa eu de lado, me esqueça. Aí Deus diz, você vai também. Só que você vai ser Deus para o seu irmão. Aumentou mais o cargo do rapaz. Quanto mais o rapaz corre, mais Deus colocou cargo nele. Ele não queria ser profeta. Você não quer ser profeta, vai ser Deus. Agora, o que é? Fugindo de uma responsabilidade, fugindo de um dever. Agora Deus olhou e disse, muito bem, o único que eu tenho é você. Você não vai me deixar na mão. Deus não tinha outro. Era aquilo ali. Ou você se rende, ou Deus dá um jeito em mim e você. Porque Ele quer fazer algo. E eu não vou deixar o Espírito Santo preso. Sendo que agora o William Branham veio e libertou o Espírito Santo. Quando ele abria a boca e dizia, haja esquilo, olha o Espírito Santo. Agora eu tenho boca para falar, eu tenho lábios para falar. Eu tenho olhos para olhar. E eu fiquei preso que eu não podia dar uma visão para as pessoas. Mas agora, dá uma olhada, Bruno. Eu quero olhar através dos seus olhos, além da cortina do tempo. Eu quero olhar nisso, é isso que Deus quer fazer. Se nós pudéssemos perceber que Deus é inoperante se não tiver o homem. Mas é o homem que Ele escolheu. É o homem que ele escolheu. Datã, Abirão e Coré se ofereceram. Deus diz, escuta Moisés. Não tem um homem na terra mais manso do que Moisés. E Datã e Abirão e Coré eram ministros. Eles achavam que podiam realizar o trabalho. Mas Deus tinha um profeta. Os pentecostais sempre ministros. Mas eles tinham que ouvir o William Branham. Deus tinha um profeta na terra. Irmãos, e depois de todas as mensagens do irmão Branham, se nós não acompanharmos esta mensagem, nós não fomos ordenados para ver, porque não se vê na primeira etapa, não se vê na segunda etapa. O véu foi tirado de Apocalipse 10 na terceira etapa. Foi ali que tirou o véu e conseguimos ver. É ali que você vê o anjo. O que ele veio fazer? Para que esse sétimo anjo? É nos dias da voz dele que aconteceu o quê? De a revelação dos 7 trovões. Então se ele já veio, 7 trovões já foi revelado e eu não fiquei sabendo. Agora eu tenho que ver isso. Porque já foi. Aquilo já aconteceu. Deus já cumpriu sua palavra. E se Deus cumpriu sua palavra, por que eu não vejo? Porque não fui ordenado. Agora eu vejo. Graças a Deus. Que vantagem tem? Ele me ordenou fazer o quê? É o que eu digo, ele me elegeu para o céu. Te elegeu para o céu. Eu não sou um candidato para o céu. Eu já sou eleito. Ninguém vai votar em mim, porque se eu dependesse hoje, nessa terceira etapa, do voto de algumas pessoas, para eu ir para o céu, eu já estava no inferno. Porque ninguém vota em mim. Ninguém vota em você. Agora eu tenho uma eleição concretizada. Dizer, você é meu filho. Te dei o céu. Te elegi antes da fundação do mundo.
que eu tenho que fazer? Ser agradecido a Ele, porque não é nem o que eu faço, é o que Ele já fez. Eu tenho que reconhecer o seu trabalho, porque Ele me ordenou para aquilo, e eu vejo aquilo. Gente, se a pessoa não foi ordenada para ver a era terminar, nunca vai ver. Nós não estávamos com a mensagem aí, eu estou com 31 anos de mensagem. Faz 25 anos eu fiquei sem enxergar isso. 25 anos com os livros na mão, estudando. Estudei muito mais do que eu estudo hoje. E não soube naquele tempo. Hoje, e eu estou sabendo que eu estudei lá atrás. Não porque eu estou procurando saber, eu quero ter sabedoria. Hoje não estou sabendo que eu estudei 25 anos atrás, lendo mensagem, pregando mensagem, e sem saber nada de selo, de trovões. Vivendo até bem, graças a Deus, que mensagem gostosa. Desde quando nós aceitamos a mensagem, ninguém pode falar mal dessa mensagem, ela é boa. Primeira etapa dessa mensagem supera os pentecostais. A primeira etapa. A segunda etapa, então, nem se fala. Agora, e a terceira etapa? A terceira etapa já é um rapto que te dá. A terceira etapa vai te raptar da família. A terceira etapa vai te raptar do campo. A terceira etapa vai te raptar do marido, da mulher. Já te puxa. O que tem acontecido comigo? A terceira etapa já está te raptando do mundo. Daqui a pouco só falta ir para o céu, porque você já não dá certo em mais lugar algum. Não porque você é um implicante, um nojento, mas porque Deus te mudou. Deus deu a sua natureza para você. Nenhum de nós vamos ao céu porque fizemos alguma coisa. Nós não vamos para o céu porque somos pregador. É mais fácil ir para o inferno. Para ir para o céu tem que ser ordenado. Eu vou pregar porque se eu não pregar, eu não vou para o céu. Não, eu posso parar de pregar. Se eu for elegido para o céu, eu vou mesmo. Não é pregação que me leva para o céu. Agora, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sei que o Espírito Santo foi solto. Eu vou aprender outra vez. Se ele já foi solto, o profeta da era veio e soltou. Assim como também veio Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann e soltou 200 milhões de demônios sobre os judeus que estavam presos no rio Eufrates. Ele veio e soltou. Veio o sétimo anjo e soltou o Espírito Santo sobre a igreja de Deus. Agora é quem está ordenado para ver isso. O Espírito Santo foi solto, eu vou prender ele outra vez. Por que ele ficou preso? Porque não tinha um homem para falar, haja. Não tinha um homem para exercer aquele trabalho. E ele precisava de um homem especial. Ele devia ter tomado de uma família rica. Ele devia ter tomado de outra família. Já viu de onde saiu William Branham? Como que Deus pode tomar um homem daquela família para ser profeta? De uma família de bêbados? De um pai que bebia? Sai um Branham para ouvir a voz de Deus. Nunca bebas, nem fumes, nem desonre o teu corpo, porque eu tenho um trabalho futuramente para você. De uma família dessa. E Deus fez esse trabalho. Ele tira você do pior. Não é do melhor. Meu pai foi religioso. Eu gosto muito de pregar, e sabe por quê? Porque eu vim de uma família religiosa, então eu posso pregar. Mas não sou melhor que o que já adulterou, que já fumou, que já bebeu. Não me considero melhor que ele de jeito nenhum. Porque não está nisso.
É Deus quem te escolhe, e você pode ter sido a pior pessoa. Deus vai lá, pega e dá uma chacoalhada nela, uma lavada nela, põe de um lado, e essa pessoa tem condição de ficar de lado. Que o problema é Deus pegar a gente, e Ele pega, justifica e santifica através da lavagem da água pela palavra, e depois a gente já quer fazer algo. Ele diz: não, fica quieto aí, porque eu tenho que cumprir o duplo sentido dessa palavra: limpo e posto a um lado para o serviço, não no serviço. Porque Deus quer agora ver a minha paciência, ver se eu espero, ver se eu aguardo. Aí Ele põe de lado. E muitos de nós falam: mas eu estou sendo encostado. Ô, irmão, se eu te encostar, isso não vale nada. O pior é se você perceber que Deus te encostou. Deus te encostou, diz: você fica aí até segundas ordens. Fica aí até eu te encher. O dia que eu te encher, você não vai aguentar ficar parado. Mas eu vou ter que te encher. Mas fica quieto. Eu não sei se eu guardei o parágrafo aqui. Mas as pessoas não ficam quietas. Elas não aquietam de maneira alguma. Devo ter deixado. Elas não aquietam. O irmão Branco disse que a gente tem que ficar quieto. Aí Deus vai lá e começa a trabalhar com a gente. Mas a primeira coisa que a gente crê é: eu tenho que fazer um trabalho para Deus. E aí vamos ajeitar e vamos fazer o trabalho para Deus. Eu tenho experiência disso, porque eu estou vindo aqui não é porque eu quero. Deus sabe que é assim. Eu gosto de vocês, mas eu estou vindo porque eu tenho que cumprir algo agora, porque o Espírito Santo foi solto e não tem mais ninguém para falar isso que eu estou falando. Então o jeito é eu falar até que apareça outro. Se a hora que aparecer um outro e eu posso parar de falar, então deixa eu falar até o outro aparecer. Deixa eu ir falando, deixa eu abrir a boca e dizer: o Espírito Santo foi solto exatamente na terceira etapa, porque Ele viveu fazendo curas, maravilhas, mas Deus pentecostais fazia, Deus operava através dos pentecostais. Os pentecostais deveriam ser o povo que não tivesse rejeitado William Branham. Não podia, porque eles tinham sinais, e o William Branham veio também com aqueles sinais, e mais autêntico ainda. E eles não conseguiram, porque não estava preordenado para vir. Aí Deus tem que tomar uma Maria Madalena, uma samaritana, um Zaqueu, um Pedro, e diz: vai, faz a minha obra. Eu vou ser criticado, que os outros vão falar que você é ignorante, e você ainda vai falar que é meu pastor. Eu te mandei. Aí eles vão criticar você e vão criticar eu. Como que Deus pode mandar um homem da sua espécie? Como Deus pode fazer algo através de uma Maria Madalena? Como que Ele pode fazer algo através da samaritana? Mas é dar exemplo, é dar testemunho. Essas mulheres ficaram escritas na Bíblia, e estes homens escritos na Bíblia. Não foi à toa, não. A queda de Sansão ficou escrita na Bíblia, foi para eu não cair. A queda de Davi ficou escrita na Bíblia para eu não cair. Davi mudando a maneira de Deus para a sua maneira, para eu não fazer isso. Fazendo uma obra a Deus fora da sua vontade. Carregando a arca, que era para estar nos ombros dos levitas, agora põe num carro de boi, uma denominação nova, e leva essa arca. Por isso o próprio irmão Branham diz, na sua mensagem, a união invisível da noiva, ele disse que isso nunca deu certo. O que os homens estão fazendo nunca deu certo, nunca vai dar certo. Estão fazendo um trabalho para Deus fora da vontade de Deus. Deus não está naquilo. Eu não quero tentar fazer um trabalho se Deus não está nisso daí. O próprio irmão Branham, quando irmão Branham percebeu que Deus não estava na segunda etapa, irmão Branham, lê, pondo-nos ao lado de Jesus para você ver. 50 em diante ali. Irmão Branham andava para lá e para cá. Que é isso, Senhor? Leia o que ele fala das visões que Deus dava para ele,
Ele chegou ao ponto de estar no nada, sentir vazio. A mensagem terminou e diz, então, a mensagem terminou, Senhor. Porque ele não tinha mais nada. Irmão Branham sabia, na segunda etapa, em 62, quando ele pregou pondo nos alados de Jesus. Mas e depois? Ele chegou até a perguntar para Deus, Senhor, é a minha morte? A visão que ele teve, é a minha morte, Senhor? Aí Deus teve que despertá-lo e dizer, não, é uma parte adicional do seu ministério. Ele percebeu, a coisa era tão terrível que ele achou que ele ia morrer. Porque se já não vai acontecer mais nada, tudo que tinha que acontecer, aconteceu, Senhor. Então agora é minha morte. Deus diz, não. Ele ainda conta lá na mensagem, depois na revelação dos selos, porque aquilo que Deus tinha mostrado para ele era para acontecer na revelação dos selos. E para sair de uma etapa para outra, a transição de etapa é tão terrível. A transição de governo, o povo sofre. A mudança de pais no lar, os filhos sofrem. Essa não é minha mãe, esse não é meu pai. E fica aqui dentro de casa agora. É uma transição, uma mudança. E as pessoas sofrem. E a mudança de etapa, de segunda para terceira, irmão Branham via. Disse, deve ser minha morte. Deus falou, não, não é sua morte, não. É uma parte adicional. Isso, gente, é o que é os 7 selos. Isso é o que é a terceira etapa. É uma parte adicional ao seu ministério. Você vai ter uma parte especial que vai ter que ligar a esse ministério de primeira e segunda etapa. E eu sempre pensei que essa parte adicional fosse algo que ia acontecer lá na ressurreição, lá para frente. Para que isso? Para que acontecer lá para frente, sendo que é para preparar o povo aqui para o arrebatamento? Até que a coisa chega a entrar na gente, para a gente ver que o que a gente pensava estava errado. O próprio irmão Branham diz que a gente está pregando aquilo com maior fidelidade, mas a revelação que Deus nos dá é contrário ao que nós pensamos. Não vem de acordo. Se a revelação sobre a deidade fosse de acordo com os pentecostais, eles creriam. Mas quando veio, foi um choque. Porque eles estavam de acordo com Roma, e um profeta vem trazendo a deidade de Jesus Cristo totalmente diferente, mostrando que é um só. E eles não conseguiram ver. Mostrar profeta numa era dessa, eles não conseguem ver. Hoje o povo até acalmou. Se vocês notarem, o povo acalmou. De tanta pregação da mensagem, que tem profeta, que batisma em nome de Jesus Cristo, quem estava na denominação está até hoje ordenados para não ver. Nunca viram um profeta, nunca viram nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Foi ordenado para não ver. E não adianta eu querer ordená-los. Esse irmão é muito sincero, ele tem que entrar. Não pode. Eu mesmo já pensei muito nisso, já sofri muito. Não pode, tem que entrar. Esse parente meu, ele merece o céu. Ele merece nada. O William Branham falou que ele merece o inferno, igual meu parente merece o céu. Merece nada. O próprio irmão Branham diz, nós merecemos o inferno, mas ele nos deu o céu. Não é merecimento, não. Não é bondade que você vê nas pessoas. Faz de tudo, são boníssimas. As virgens nécias são boas. O irmão Branham diz que elas são boas para verdadeira esposa de Cristo. As nécias são boas. Se nós temos pentecostais e gente da mensagem que persegue-nos, nem nécias são. Nem nécia. Que se fosse pelo menos nécia, louca, elas diriam, olha, vamos aquietar, porque esse homem está falando e está na mensagem do profeta, é melhor nós calar a boca, fica quietinho. Mas eles não conseguem. Eles não foram ordenados para ver. Foi o que eu li aqui, é só para eles predestinados. Ele nos predestinou para sermos santos, irrepreensíveis. Foi Deus que nos predestinou. Nem se eu quiser ser santo, eu não sou. Se Ele não me predestinou, eu não sou.
Eu vou ter uma santificação forjada. Eu inventei uma, eu criei uma para mim, só porque eu não bebo, não fumo, não adultero. Eu sou santo. Não. Tem que ser da forma que Deus me viu e que Deus te viu. O problema de nós, os pastores, não pregar o que o profeta pregou é não ser ordenado para ver o que o William Branham viu. O William Branham viu. Porque o dia que eu ver e que você vê, você não aguenta ficar sem pregar aquilo. Você passa por cima de tudo. Passa por cima de companheirismo, de amizade. E diz, olha, isso aqui é verdade, eu tenho que pregar isso. Deus precisa de alguém dentro da sua casa, aqui no nosso meio, de alguém não teimoso, mas que saiba, que tem segurança, que tem algo dentro dele que diz, você pode vencer o gigante. Não importava o que Saul dizia, dou a minha filha em casamento. Davi não pode ter enfrentado Golias. Opa, agora sim vou casar com a filha de Saul. Ai, glória a Deus. E eu já tenho experiência, eu vou vencer o gigante e vou casar. Davi sabia. Essa menina só vai me dar problema. Oh, é filha de pastor, é filha de diácono, deve ser gente boa, é filho de pastor, é filho de diácono. A gente quer colocar, parece que eles são os melhores. Casa com eles para você ver. É filho de profeta. Não. As pessoas, não adianta querer endeusar alguém, elevar alguém. Não adianta. O que Deus fez para o William Branham, fez mesmo. E quando o irmão Branham pregou, almas que estão em prisão hoje, que foi no seu dia em 63, ele chegou até orar, Senhor, permita que o que eu estou dizendo não seja real, porque eu tenho filhos que estão fora. Eu tenho filhos que ainda não estão dentro do redil. Eu tenho um José que está do lado de fora. Graças a Deus que o José chegou. Mas em 1963, almas encarceradas hoje. É para eu ver, depois disso que eu entrei também, em 1973, que eu entrei, e estou começando a entender um pouquinho. 30 anos depois que eu entrei, entender um pouquinho do que o William Branham pregou há 40 anos atrás. Isso está na nossa mão. É como a Bíblia esteve na mão dos pentecostais 2000 anos, esteve na mão de católico, de luterano, wesleyano, pentecostal, e o batismo ficou enterrado. Teve que chegar o William Branham e ele começar em Atos 2:38. Ele começou. O verdadeiro batismo não são dos unicistas. O unicista é uma cópia de William Branham. A mensagem do William Branham foi que começou Atos 2:38, porque ele veio trazer o evangelho primitivo para nós. Por que as pessoas não recebem? Elas não foram ordenadas para ver aquilo. Você deve dar graças a Deus pelo que Deus fez por você. Toma o gigante agora, vence o gigante. O primeiro gigante que eu tenho que vencer é meu intelecto. Eu não tenho que jogar pedra nos outros. Eu tenho que virar o estilingue e a funda pro meu lado. Fazer que nem menino que não sabe jogar. Você já viu os menininhos como é que faz? Aí o coitadinho não sabe como é que é, pega a coisa da forma errada e pega no couro lá e a goma daqui, vamos, tá! Na própria cabeça. Estamos precisando disso daí, porque a pedra tem que primeiro derrubar nosso intelecto para que Deus possa entrar em cena. Enquanto a cabeça estiver viva, Deus não pode entrar em cena, ele daí me atrapalha. Morra! Perca tudo que você tem depois que você perdeu isso daí, então eu poderei trabalhar através de você, mas perca isso daí. Perca o intelecto. Eu sei, eu fiz, eu fui, eu sou. Perca tudo isso. Nós tivemos um profeta na terra, gente, que o homem que mais fez milagre queria ser igual aos outros.
O homem que mais fez milagre, mais maravilha, ele queria ser como Billy Graham. E Deus teve que falar para ele: eu não te chamei para ser Billy Graham. Você tem outro ministério. Mas ele admirava o ministério dos outros, revelando o 7º selo. Na revelação do 7º selo, ele está dizendo: é tempo para que apareça esta grande pessoa. E se isso acontece, ele cresce e eu diminuo. No 7º selo, ele dizendo, por isso, aí entra um outro que diz: eu tenho o 7º selo. Não, esse é que não tem. Foi quem disse: é tempo que apareça essa grande pessoa. Era ele quem era o 7º selo. É o tempo que apareça. Talvez você ainda não tenha lido isso. Eu queria deixar então pelo menos para você ler 152 do 7º selo, onde o irmão Brana diz que aquele 7º anjo daquela constelação tinha o 7º selo. E no parágrafo 201, 202 do 7º selo, ele diz: aquele anjo voou para mim. Então quem era aquele 7º anjo? Era o espiritual de William Branham. Voou para o 7º. Voou para mim. Não para um 8º. Voou para mim. Só que ficou tudo, parece escondido ali, ninguém descobre nada, meu Deus do céu. 152 do 7º selo e 201 e 202. É tão tremendo que só aquele pedacinho. Eu, para mim, não preciso do parágrafo inteiro. Aquilo ali forma a mensagem. Aquele 7º anjo tinha o 7º selo. Ele voou diretamente para mim. Aí eu vou falar que é para outro William. Foi para William Branham, voou para ele. Quem era o 7º selo, então? Por isso, quando você lê na mensagem o irmão Branham dizendo assim: vigie bem o 7º. Ah, falta de luz, nós ficamos aí 30 anos cegos. Vigie bem o 7º. O 7º estava andando com eles, comendo com eles, pescando com eles, caçando com eles. Que você vai vigiar qual 7º? Ele vem e diz: o 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. É nos dias do 7º, que era a vinda do Senhor. Que vinda? Vinda do Senhor como filho do homem. É que as pessoas nunca conseguiram fazer a separação da vinda do Senhor com o rapto. É a vinda do Senhor. São Lucas 17, 26 a 30. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Era quando Deus estava em carne outra vez. Era quando Deus estava num outro homem. Mas vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Aí fica, nós nunca vigiamos o 7 nada, irmão. Nós esquecemos foi do 7. Quem que vigiou o 7 até hoje? Sabia nada do 7. Ele falando para vigiar e nós aí... irmão, vigie bem o 7, mas não sabia como que é. Vigiar como? Ele não podia falar: sou eu. Ele não podia falar. Por isso ele tinha que dizer: é tempo que manifeste esta grande pessoa que estamos esperando. Isso é simplicidade. Deus tem que usar um homem desse. Que se fosse outro, eu aqui. Eu sou o 7º. Então, Deus falou: eu vou usar o Osmar para quê? Tinha que usar o William Branham, para dizer: vigie bem o 7º. E quando aparecer, é tempo que apareça essa grande pessoa. 172 do 7º selo. É tempo que apareça esta grande pessoa. Então o povo está até hoje esperando. O William Branham foi embora, estão esperando no outro. Aí apareceu o William Soto, ele disse que é o William Soto. Eles acham que é uma outra pessoa. Eles não conseguem ver a mensagem. Porque se não ver a mensagem assim, vocês têm que saber que tem que ficar esperando alguém mais. Se não ver que o 7º estava ali, que o 7º selo era ali, e que aquele 7º selo era o silêncio. Que silêncio? Até hoje é silêncio. O povo não sabe. Era o silêncio. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Deus estava aqui em carne na terra. Os anjos deviam dar uma olhada e falar: olha lá. Talvez você não consiga ver isso, mas os anjos podiam dar uma olhada e dizer: olha o nosso Deus lá caçando, pescando.
Ó nosso Deus. Haja esquilo. Deus tomando um corpo. Agora quer que você entenda, o William Branham não era Deus, mas Deus precisa de um corpo. Esse nasceu da Virgem. Aquilo ali é a imagem de Deus. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Deus em carne, chamado Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus disse que ele viria outra vez. Ele mesmo viria outra vez. E ele veio para cumprir. São Lucas 17, 26 a 30, nos dias de Sodoma e Gomorra, que viria a manifestação do Filho do Homem. O que era Filho do Homem no tempo de Jesus? Não era Deus no homem? Os outros olhavam assim, que aquilo lá? Vocês me perdoem, eu podia dizer um pé rapado, um pobretão. E ainda diz que veio do céu. Nós sabemos quem é o pai dele. Uniu com a mãe dele para não deixá-la ser apedrejada, porque ela ficou grávida antes do casamento. Quantas histórias tinha com respeito a Jesus? E as pessoas não percebiam porque era um homem. Quem podia perceber que aquele homem queimado era Deus? Deus estava aqui na terra, chamado Jesus. Qual menino de vizinho podia brincar com o menino Jesus? E desde aqui veio do céu isso aqui. Isso é filho de Deus. Não, todo mundo olha, não, isso aí, não brinca com ele não, porque senão você vai se contagiar. Não queriam ter companheirismo, depois de grande, eles não quiseram ter companheirismo com Jesus. Vê se Anás e Caifás, que eram os crentes do dia, que tinha a Bíblia, o Velho Testamento na mão, veja se eles estavam do lado de Jesus. Não estava. E hoje nós queremos que os Anáses de hoje estejam. Se não estiveram lá, não vão estar aqui também. Se não creram lá, não vão crer aqui também. Irmão Branham diz, os espíritos não morrem. Os homens morrem, mas os espíritos não. E os espíritos estão em homem para fazê-los incrédulos e prender o Espírito Santo, que o Espírito Santo não tem liberdade para falar, o Espírito Santo não tem liberdade na igreja. Você sabe como que estão vivendo os crentes hoje? Eles não têm liberdade de escutar um pregador que não seja o seu. Prenderam o Espírito Santo. O pastor acorrentou o Espírito Santo no púlpito e diz, não escute o fulano de tal, não escute o Beltrano. Isso é prender o Espírito Santo, que o William Branham veio e soltou o Espírito Santo e deixou para todo mundo ouvir a pregação. Quando falaram com o irmão Branham, eles estão indo ali embaixo, naquelas aves mortas. O irmão Branham mandou eles arrepender. Você tem que ajudar um avivamento, não atrapalhar. Você tem que ajudar. O irmão Branham fez isso com aquele irmão da África, o irmão Bozé, que não cria como o irmão Branham. Você lê a mensagem quando nos aula de Jesus, você vê. Não tem a mesma fé, mas ele é um homenzinho que defende a palavra. Irmão Branham, amigo dele. Gente, hoje os outros só descem o burraio em nós. Se eles viessem conversar conosco, eles vão ver que a coisa é diferente. É diferente. O que nós temos que pregar contra, vamos pregar mesmo. O William Branham pregou. Ele pregou, vamos pregar. Mas espera lá. Vamos notar o espírito certo, a maneira correta, que nós precisamos hoje de deixar o Espírito Santo à vontade na vida do irmão, da irmã. Escuta o pregador da mensagem que você quiser escutar. Escuta. Porque, irmãos, trinitariano não tem ideia de escutar mais. Você vai escutar aqui para fazer o quê? Mas se você quiser escutar, está livre também. Você está livre. Qualquer pregador da mensagem. Se você crê no que eu prego, eu creio no que o William Branham pregou. Você pode escutar qualquer pregador da mensagem. Qualquer um. E eu não tenho um pingo de medo de você. Depois eu vou lá, vai largar o meu ministério. Se largou, eu tinha que largar mesmo. Tinha que largar. Porque que as pessoas têm que ter liberdade? Tem. Elas têm que ouvir, elas têm que aprender. E tem 5 ministérios, e eu tenho um só. E os outros para aperfeiçoar? Os santos. Eu não sou obrigado a ter 5 ministérios.
Eu tenho um, se eu tiver um, eu estou dando graças a Deus, eu tenho um. Então cadê os outros? Então escuta, quem sabe você encontra o de mestre num lugar, o de evangelista no outro, e que é tudo dentro da mensagem, um de apóstolo no outro. Mas quando fala num apóstolo, quer mandar e quer ordenar a certo ponto que o irmão Branham não ordenou. Quer pôr doutrina que o irmão Branham não pôs. Eu creio em tudo. Se tiver um apóstolo aqui, eu creio. Um apóstolo que prega o que o irmão Branham pregou. O nosso defeito no Brasil, que o Brasil já foi fundado baseado na ressurreição de irmão Branham. Esse é o problema. E por um homem bom, que ninguém pode falar mal dele. Nós começamos sem fundamento no Brasil. A mensagem começou sem fundamento. A mensagem fundada sobre a ressurreição de um homem para revelar 7 selos, para revelar 7 trovões. Quando o homem pregou aquilo, a própria capa é uma pregação. A revelação dos 7 selos. Não precisa nem ler o conteúdo, a capa é a pregação. A capa já está dizendo a revelação dos 7 selos. E quem pôs isso foi William Branham. A revelação dos 7 selos. O 4º selo, depois foi o 1º selo. E assim por diante. A capa é a pregação. Você nem lê o conteúdo. Aí você diz, então já foi revelado os 7 selos. E o que é os 7 trovões? Onde eles estão? Quando o irmão abrir a revelação dos 7 trovões, vai nos ensinar como aproximar de Deus? Ele diz, não pode. Já está tudo escrito lá. Os 7 selos declararam que aquilo era. Os 7 selos declararam que aquilo era. Já está tudo escrito lá. Gente, honramos toda pessoa que pelo menos trouxe Jesus para nós, na denominação, trouxe o William Branham para nós, ainda que numa forma de ressurreição para fazer alguma coisa, honramos estas pessoas. Mas eu não posso parar ali quando eu vejo que o Espírito Santo foi solto e eles estão prendendo o Espírito Santo. Eu não posso parar e você não pode parar. E o dia que eu te prender para você não ouvir quem quer que seja, você larga de mão e vai ouvir. Não pense que você está me desobedecendo, não. Você está fazendo o que o Espírito Santo está fazendo. Ele é solto. O Espírito Santo não está preso a mim, não está preso a ninguém. O Espírito Santo está livre. Ele quer encontrar homem, mulher, que possa dar a vida para ele. Você deixa eu falar através de você, homem, e deixa eu viver, dar exemplo através de vocês, mulheres. Deus quer fazer isso. Então, dê lugar para ele. Se não fizer isso, você prende o Espírito Santo e prova que não é ordenado a ver. E é tempo que a gente precisa de ver o que fez o 7º anjo. Aqui o parágrafo é o 195, depois tem o 103, 104, da mensagem ouvi, mas agora vejo, e o 195, só para o finalzinho, para me ler aqui, você estava ali, você estava em seu pensamento. Ele está falando exatamente disso, da predestinação. Você estava em seu pensamento, seu nome e tudo mais. E ele, através da presciência, ordenou-lhes a ver isto. E você que não foi ordenado, nunca verá isto. É ordenado para ver. Se não foi ordenado para ver, nunca verá. Você pode esforçar com a pessoa o quanto quiser e falar para ela, irmãos, não está escrito que nos dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus seria revelado? Sim. Então o irmão Branham revelou o mistério, porque o único mistério que tem na Bíblia é Cristo. Esse é o mistério de Deus, Cristo. Mas é os 7 trovões. O que os 7 trovões é senão Cristo? E o que o William Branham pregou? Cristo mistério. E ficou parado. Cristo não fez como Paulo. Paulo pregou o mistério de Deus, Cristo. Ponto. William Branham veio e pregou o mistério de Deus revelado. Então, está revelado o que Cristo é, os selos, ao nascer do sol 202. Ele diz, o Cristo são os selos. Aí, os selos, como? Revelado. Cristo foi revelado. Está revelado para os eleitos. Você foi ordenado a ver. Ordenado a ver. Ninguém te impede. Você viu e acabou. Então você olha para Apocalipse 10 e diz, meu Deus, muito obrigado. Já cumpriu.
Gente, é uma vergonha as pessoas lerem a mesma Bíblia e dizer, ainda vai, William Branham vai vir para revelar. Fazer uma coisa que não está na Bíblia, que não está nas mensagens. Como que pode crer numa coisa sem fundamento, sem base bíblica? E não me diga, teve o sonho do fulano de tal, do Beltrano. É isso que eles fazem até com a visão da tenda. Porque o irmão Branham mostrou para nós que aquilo seria na visão da tenda. Até a revelação dos selos era aquela visão da tenda. Está escrito isso, eu estava lendo ontem, né? Tão claro. Ele diz, ele me encontrou, aquela luz me encontrou no quartinho. Eles estão esperando que venha acontecer curas para todo lado, voltar ao movimento pentecostal. Porque o irmão Branham fala, na visão da tenda, em certos pontos, de que haverá isto. Mas depois, quando chegou lá perto da morte dele, ele diz a visão sobre a revelação dos selos, ele diz a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Foi. A mensagem que é traduzida por Goiânia, 373, 374, parágrafo. E a dos Estados Unidos, 262. A pessoa é só olhar isso. Foi? Então foi. Se o irmão Branham disse foi, ele não deu explicação. Ele não deu explicação. Ele só disse foi. Chega, se o profeta diz, eu já li vários parágrafos sobre isso, ele dizendo, virá, isto virá. A terceira etapa, o que vem, no 7º selo você lê, diz a terceira etapa, o que vem. Mas aquilo aconteceu em segredo até no tempo do irmão Branham, porque era para ser desse jeito, porque o próprio profeta diz que quando um selo é aberto, os que vivem naquela era não sabem que o selo foi aberto. Leia o terceiro selo, 26 e 27, para você ver. Ele que falou isso. Então, quando abriu o 7º selo, nem o irmão Branham sabia. Se ele soubesse, ele não estaria dizendo, é tempo que apareça essa grande pessoa. É porque estava sendo aberto nos dias dele. Aquilo estava abrindo nos dias dele. E se ele diz que ninguém sabe, nós temos que crer. Porque quando abriu, lá na primeira era, o primeiro selo, Paulo não soube também. E veio abrindo, Lutero não soube, Wesley não soube. No nosso tempo, olha, irmão, abriu o 4º selo para mostrar que é morte espiritual. Não sei se eu prego isso amanhã. Morte espiritual, no 4º selo. Mas ele abriu do 4º, que pertence à águia, o 5º, que é os judeus, almas debaixo do altar, mortos nos dias de Mussolini, Hitler, Stalin, Eichmann. São aqueles que estão ali no 5º selo. O 6º selo já foi uma parte da interrupção da natureza. Mas quando isso aconteceu? O irmão Branham diz que você está aguardando coisas naturais, eles são espirituais. Porque as coisas naturais vão acontecer no tempo de Moisés e Elias, na grande tribulação. Porque no tempo da águia, a águia tinha que abrir os 7 selos. A águia. O dever da águia era abrir os 7 selos, e não somente 4 selos. Eram 7 selos, por isso abriu os 7 selos. E o 7º selo era o selo do momento, que era o 7º trovão, era o selo do profeta. Aquele selo representava o próprio irmão Branham. Está claro, o irmão Branham não podia falar, sou eu. É nós que vemos. Ele não podia falar, porque Deus falou para ele, não diga a ninguém. Esta é a terceira etapa. Não diga a ninguém. E o irmão Branham não podia falar. Agora alguém diz, mas você está falando. Não. O irmão Branham não podia falar enquanto aquilo não cumprisse. Se você ler o parágrafo 150 do 7º selo, ele fala no finalzinho do parágrafo que ele não podia falar até que terminasse o culto. Depois já podia falar. Mas ele deixou para falar isso quase nos dias da morte dele. Mas que ele falou e falou. Ele diz, olha, a terceira etapa foi a abertura dos 7 selos. Eu creio nisso. Eu creio que está tudo pronto. Eu não tenho que me esforçar em nada. Eu tenho só que tomar a mensagem. Mas isso é verdade. Isso é tão verdade. Você vai ver que isso é tão verdade que nós não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono. Ele já saiu faz 40 anos. E a gente não sabia. Está vivendo hoje pela palavra, sem saber. A expiação pela palavra, sem saber. Orando, pensando que tem sangue no propiciatório, e já saiu. O Cordeiro teve que sair para revelar os selos.
É assim diz o Senhor, e eu creio nisso daí. Foi o profeta que falou, isso não é mensagem do Osmar não sabe nada na vida. Senhor Jesus, te damos graças por esta oportunidade de poder ver juntamente com meus irmãos estas pepitas que faz bem para a nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida abençoada, cristã, de amizade com a nossa irmandade. Com cada pessoa que nos cerca, sabermos ter o bom espírito, ter o bom tratamento com as pessoas. O seu profeta tinha até bons amigos católicos, Senhor. Nem crente era. Ele disse que os bons amigos eram católicos. E hoje, Senhor, quanta divisão dentro da própria mensagem, um não pode escutar o outro, não pode ver o outro, e já fala que o outro é falso, você não escuta ele não. Simplesmente, Deus, dá-nos graça para deixar o povo à vontade, para examinar. O povo examina, o povo lê, como Paulo disse, examinai de tudo e retende o bem. Ajuda-nos, ó Pai, a ter liberdade para examinar tudo, porque estamos na última hora, e o eleito não se perde, eleito não é enganado, eleito é eleito, Senhor. Estamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé.